bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal é o Espiritualizando, Rafael Soares, eu mesmo. Muito prazer aí para quem não me conhece. O objetivo do nosso canal, para aqueles que não assistiram ainda, é espiritualizar mesmo, né? Trazer aí as informações que foram nos dadas por Kardec e pelos os seus precursores, né? Aqueles que deram andamento ao seu trabalho, que deram continuidade. Então, como eu vinha falando, a gente vai traduzindo aqui o que o Livro dos Espíritos nos trouxe por meio do Kardec e dos Espíritos Superiores. Agora vamos vamos dar continuidade nessa primeira etapa do Livro dos Espíritos. Sensacional, a gente estava ansioso por isso. O pessoal vinha falando sobre essa ansiedade de passar logo a essa fase de perguntas e respostas, já que vai falar muito sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre Jesus, física humana, tudo que acontece, fenômenos, essa posição espírita sobre tudo isso daí. E a gente fica também empolgado com esse nova fase do trabalho, né, vamos dizer assim. Pessoal que está em casa aí agora, me vendo, abra seu Livro dos Espíritos, né? Vamos abrir direto no primeiro capítulo. Aliás, a gente não pode nem falar em capítulo aqui, a gente está falando já da primeira parte do livro, né? Que é a parte de Deus, que fala de Deus. E aí a gente vai entrar agora na continuidade de provas da existência de Deus, né? Da existência de Deus. Então eu vou minimizar aqui o meu sisteminha aqui, ok? Quem está acostumado já sabe. A gente minimiza, fico no cantinho aqui para ficar legal. Fiquei meio pequeno aqui, mas a gente vai dar uma ajeitada. O livro vai ficar um pouco maior. Vamos ver como que tá aqui no YouTube. A gente vai ajustando aqui até ficar legal. E vamos dar início a essa noite de trabalho. Beleza? Espero que esteja tudo bem aí, não esteja travando. O YouTube aqui tá me dando uma mensagenzinha de erro, mas eu tô vendo no delay aqui que tá indo bem. Então vamos embora. Ok? Para quem não lembra, semana passada estávamos falando de Deus. Logo sobre as primeiras questões, o que é Deus, o que se deve entender por infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito. E agora a gente atravessou as primeiras partes aqui da prova da existência de Deus. Então, essa questão para falar sobre Deus, a gente tem que abrir, né, o coração para as reflexões, né? Nós que somos espíritas, a gente tem um pouco mais de facilidade para compreender a origem, né? Compreender a origem a gente não consegue compreender, mas a gente consegue sentir Deus e compreender esse sentimento, tá? Por que a gente diz isso? Porque nós estamos dentro de uma lei que foi criada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, que é uma das leis dele, né? Que é a lei de adoração. Isso daí está intrínseco no nosso espírito, faz parte do nosso DNA espiritual. Então, por mais que eu escolha nessa vida ser ateu, eu sei que lá no fundo alguma coisa vai me dizer uma hora ou outra, ou de maneira constante,
que existe alguma coisa superior, uma inteligência superior, uma inteligência suprema. E isso acaba sendo uma briga entre a pessoa e o seu próprio subconsciente, né? Então, a pessoa que fala que não acredita em Deus, ela sabe que existe Deus, ela só é orgulhosa para não admitir, ok? Justamente por conta dessa coisa intrínseca que temos dentro de nós. Não sei se vocês estão escutando aí, tô ouvindo umas batidas aqui, mas não deve atrapalhar muito, né? Ou vai atrapalhar bastante logo na hora que eu comecei, mas é tranquilo, pessoal, vamos lá, que isso vai sempre acontecer mesmo, não tem jeito, ok? Então vamos lá. A gente tem que tentar refletir que... Só um segundinho, pessoal, tá? Uma barulheira aqui, a gente perde um pouco o raciocínio. Pronto, acho que agora vai parar. Então o que acontece, pessoal? O que a gente vinha falando na última live era justamente da gente entrar nessa reflexão sobre a existência de Deus. Por quê? Porque justamente a gente começa a pensar como o cientista pensa e a gente começa a trazer, né, de frente para trás, tentar chegar na origem das coisas, na origem da matéria, e a gente chega no momento em que não encontramos mais respostas. A partir do momento que você não encontra a resposta, não tem como você dar origem a tudo que existe, ao acaso, ao nada, né? Então é isso que a gente vai começar a entender um pouquinho por aqui, tá ok? Pergunta número 8. Os espíritos perguntaram o que se deve pensar... o Kardec perguntou o que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra ao acaso. Era mais ou menos o que a gente vinha falando aqui agora, né? A gente vai tentar refletir essa resposta aqui e dar um pouquinho mais de amplitude nas nossas ideias. A resposta dos espíritos é muito simples. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Nada. Então, a gente pode começar a pensar da seguinte maneira. Temos o universo, ok? Dizem lá sobre que o sistema, né, o universo surgiu de um Big Bang. Bom, até o Big Bang não surgiu do nada. Né? Essa teoria, embora eu não concorde com ela, justamente pelas lógicas que o Espiritismo traz, não dá pra imaginar uma coisa do nada explodir e surgir um espaço vazio no meio do nada, com um monte de planeta, um monte de estrelas, tudo origem de um Big Bang, né? Então assim, não tem sentido. Vamos imaginar aqui que fica mais sentido ainda se a gente concordar que realmente surgiu do nada. O que é o nada? Nada é o vazio. E como que dentro de um vazio você cria alguma coisa? Então, se a gente tirar todos os planetas, tirar todos os sóis e todos os sistemas, esvaziar tudo, o que a gente tem? Nada. Então, se não tem nada, não tem nada, não existe nada, é um buraco, não tem nada. E como que se cria então um planeta, como se cria um sol, como que se faz... Como que surge isso? Então, a gente novamente dá a atribuição a uma força inteligente. A criação de tudo isso daí é por meio de Deus. Então, obviamente que não se estala o dedo e se cria. Deus não cria dessa maneira, né? A criação ela é gradativa. Ela é passo a passo, degrau por degrau. Até mesmo a Terra não foi criada em 7 dias. Como eu estava falando na semana passada, eu repito para vocês. Entre no canal de Haroldo Dutra Dias e lá vocês vão ter várias palestras
inclusive sobre a situação atual da nossa transformação planetária e principalmente o estudo do Evangelho de João. O estudo do Evangelho de João, versículo por versículo, com tradução direta do grego para o português, feita por ele, que ele é tradutor, né? Juiz de direito, um homem muito inteligente e tem mais de 30 anos de espiritismo, né? Embora seja um homem novo, ele tem muita experiência. Então, ele traz com muita propriedade esse estudo, né, sobre João Evangelista, principalmente no comecinho, onde, né, do evangelho dele, que fala lá sobre a Gênese. Aí a gente já ouve logo de cara falar sobre o verbo, que o verbo era a luz, aí vai evoluindo. E aí até que chega no momento ali e que ele fala assim: bom, Deus falou, faça-se a luz. Tá. Mas a luz, ela não tem uma origem. A origem da luz, a nossa luz, não é uma energia, ela não provém de alguma maneira do Sol. Tudo, se a gente pegar e perceber que nosso planeta, ele é um pedaço do Sol frio, né? Resfriado, embora que existem aí teorias de que o planeta Terra também vem do tal do Big Bang, mas a gente por meio do espiritismo a gente sabe que a Terra ela veio de um pedaço do Sol trabalhado por Jesus e seus prepostos para dar origem ao planeta. Depois de bilhões de anos surgiu a humanidade. Depois de anos, bilhões de anos, transformando a Terra em um laboratório de experiências de genética, etc. e tal, até chegar na evolução carnal para receber os espíritos humanos. Ok? Então, como que a gente consegue imaginar a luz se não existia sol, não existia fogo, não existia nada de energia? Então, faça-se a luz. Tá ok. Vamos supor que dê para fazer a luz. Deus é poderoso, então fez a luz. Aí vem a história. No segundo dia... Calma aí. No segundo dia... Como se tem dia sem sol? Novamente a gente entra nessa celeuma. Se não o dia... se não tem o sol, se você não tem a terra ainda que não foi construída, como que você consegue imaginar que foi feito em 7 dias? Então, até mesmo na hora de traduzir isso daí e trazer para o espiritismo, a luz do espiritismo, você começa a perceber que tudo isso é uma alegoria para falar de Jesus, para falar da construção da terra. E aí a gente pode dizer que esses dias aí poderiam ser dias divinos, assim como o próprio, acho que foi Paulo ou Pedro, que falou que para Deus, para Deus 1000 dias seria um. Aí você pega e começa a imaginar, pô, então se 1000 dias é um para ele, então nós temos um dia divino, seria 1000 dias. Então uma semana divina seria 7000 anos. Então, tudo isso você vai evoluindo para chegar nessas conclusões. E aí a gente percebe que não existe o mínimo sentido, né, a gente de repente falar que tudo isso surgiu do nada, até mesmo com a história bíblica, né, com essa alegoria, a gente consegue ainda, né, depois de tanto tempo, interpretar de uma maneira diversa. Então, voltemos aqui à continuidade do Livro dos Espíritos para a gente evoluir ainda mais nesse pensamento. Isso tudo é reflexão necessária para a gente entender Deus aqui, né? Ok? Então aqui embaixo o Kardec ele pega e fala, né? Porque aqui a gente lembra, né? Vamos lembrar. A primeira questão quem faz é o Kardec, sempre as questões elaboradas por ele. Embaixo a resposta dos espíritos e embaixo uma nota dele de novo. Então ele fala assim: a harmonia existe no mecanismo do universo
patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Então, quando ele fala que em harmonia existente no mecanismo do universo, é a naturalidade com que as coisas vão acontecendo. Mas essa naturalidade só existe porque há um princípio que impulsiona. O que é esse princípio que impulsiona? No geral, são as leis de Deus. E quem criou as leis de Deus? Deus. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Não que seja pertencente ao acaso. É que nem o exemplo do relógio, né? Quem criou o relógio é o homem. O relógio ele funciona sozinho dentro daquele mecanismo. A gente olha e fala, o homem é um gênio. Quem criou o relógio é um gênio. Então o relógio ele tem uma origem e tem um mecanismo. E quem deu origem é o homem. Os outros mecanismos que nós não enxergamos tem como origem Deus. Então não tem como você falar que o relógio se criou sozinho. Então da mesma forma que o universo também não se criou sozinho. Ok? Então ele continua. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. Pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria o acaso. Então, se a gente tem um sistema montado inteligente, se a gente começa a olhar para a fotossíntese, por exemplo, você vê que aquilo ali é inteligente, e você de repente falar isso é o acaso é o nada. E se é o nada, não pode ser inteligente, né? Aí o pessoal ainda vai insistir em voltar lá nos átomos, nos elétrons, nos prótons, nos quarks. Mas e aí o que tem antes, né? O que tem antes de tudo isso? Não tem. Porque quem criou foi Deus. A partir daquilo ali, o que se tem pertence a Deus. Um dia a gente vai entender. Mas ainda não estamos preparados, né? Vamos lá? Então, na continuidade, a pergunta é: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí a resposta. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele domina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, é exatamente aquilo que nós estávamos falando. O orgulho, ele devora o homem, ele vai diminuindo o homem espiritualmente. Vai bloqueando a sua possibilidade de aumentar o seu conhecimento, aumentar suas reflexões, e ele fica travado, fica limitado, e aí obviamente ele não vai conseguir enxergar aquilo que o chama todos os dias. Todos os dias existe um chamamento para Deus. As pessoas que não têm esse orgulho, elas sabem. Quando a gente olha para o lado e vê que a gente cometeu um erro e que precisa melhorar, é um chamamento de Deus. Está intrínseco no espírito, o espírito necessita de evolução. É por isso que quando algumas pessoas desencarnam depois de uma vida cheia de problemas, cheia de erros, o espírito por si só, depois do rompimento do laço carnal, ele grita intimamente, no subconsciente. Aí vem o sofrimento, a necessidade de evoluir. Mas como evoluir se ele está amarrado nos problemas, nos seus defeitos, nos seus erros? E aí ele sofre, né? Vou dar uma boa noite aqui para Dona Cleusa. Dona Cleusa, boa noite, obrigado por participar. Espero que esteja bacana o entendimento aí, né? Se tiver dúvida, pessoal, fique à vontade também para perguntar, que a gente vai respondendo aqui, tá? Agora vai surgir perguntas, não tem escapatória, hein, pessoal? Na introdução era difícil, agora vamos perguntar, hein? Senão vão ficar com as dúvidas aí, e eu também quero aprender com vocês, ok? Então vamos lá. Aí Kardec fala aqui embaixo, com propriedade.
O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Então, se o homem não consegue recriar, porque quem criou é Deus, não tem como você recriar, dá para você co-criar, criar uma coisa, né, a partir da sua destreza, da sua esperteza, você co-criar. Em algumas situações, às vezes nem é você que cria, co-cria, né? É você que recebe a intuição para co-criar. Então, se a criação, a gente não tem o poder de criação, essa criação só pode ter uma origem, e é Deus. E se a gente não consegue recriar a natureza, então a gente não é nada. Tem que admitir que existe uma inteligência superior que cuida de tudo isso, né? Então, a gente não pode também só dar, vamos dizer assim, méritos à lei da gravidade, a, sei lá, força G, inércia, essas coisas. Não tem como, porque tudo isso tem uma origem, né? Então, sem alguém para colocar aquilo ali para funcionar, não funcionaria. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, né? Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha criado, tenha operado, ela própria tem uma causa. E quando maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então aqui a gente começa a falar de causa primária e efeitos, né? Então você não tem efeito sem causa. Tudo que você vai fazer, tudo que você passa a ter de efeito, você tem que ter uma origem. Então tudo que a gente está vivendo hoje, né, as coisas que tem, são efeito de uma causa. Então isso daí, inclusive, é ação e reação, né? Não existe reação sem a ação. Então aqui não tem como existir aqui esses efeitos todos que nós temos sem uma causa primária. E tudo que vem, que a gente consegue enxergar, é efeito, não é causa primária. Porque causa primária é Deus. Ok? E aí a gente já começa a entrar aqui nos atributos da divindade. Os atributos da divindade talvez seja aqui uma das partes do Livro dos Espíritos mais importantes que tem. Por quê? Porque serve de parâmetro para a gente entender Deus e aceitar algumas religiões. Ok? Então, vão surgir sempre religiões e religiosos. E o Espiritismo nos deu um parâmetro para a gente fazer a comparação, para saber se realmente aquela religião ou alguém que esteja falando em nome de alguma coisa, de algum Deus, de alguma religião, tenha realmente aí uma credibilidade. Então, começa aqui na pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Naturalmente não. Não há possibilidade. E falta-lhe o que para isso? O sentido. Então, eu vou entrar aqui numa questão que a gente já vinha falando e eu já vinha introduzindo para vocês já irem fazendo essa reflexão. O único ser nesta terra que tem tete a tete com Deus é Jesus. É o único que entende e conhece a natureza íntima de Deus. É o único que pode chegar em Deus e ver a face, se é que Deus tem uma face, mas ele pode entender isso melhor do que nós. É Jesus. E aonde que está essa revelação de que Jesus tem esse tete com Deus? Desde o momento que ele veio para cá, quando ele trouxe os seus ensinamentos, ele já falava isso. E aí a gente vê na Revista Espírita de 1868, né? Quando lá naquela parte, olha, vocês vão ver aqui, ó, né? Sobre a natureza de Jesus, né? Esse trecho aqui
Ele é sensacional. Principalmente nessa parte aqui, ó, né? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer uma leitura rápida aqui novamente para quem está chegando. Ele fala assim, olha só. Esse capítulo é o capítulo que fala os Messias do cristianismo. Tá? Os Messias do cristianismo. E aqui nessa parte 3, ele fala assim, ó. Quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz por seus pensamentos e por uma inteligência superior de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Assim, de tempos em tempos, vê-se elevar-se acima do comum dos mortais seres que, como faróis, os guiam na via do progresso e os fazem transpor em alguns anos as etapas de vários séculos. O papel de alguns é limitado a um país ou a uma raça. São como oficiais subalternos, cada um conduzindo uma divisão do exército, mas há outros cuja missão é agir sobre a humanidade inteira, que não aparecem senão nas épocas mais raras que marcam a era das transformações gerais. Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Deus sabe na hora certa modificar nossas leis e nossos hábitos, e quando um fato novo se apresentar, esperai e orai, porque o Eterno nada faz que não seja segundo as leis de divina justiça que rege o universo. Ok? Para vós que tendes fé e que consagrastes a vossa vida à propaganda da ideia regeneradora, isso deve ser simples e justo, mas só Deus conhece aquele que está prometido. Limito-me a dizer-vos, esperai e orai, porque o tempo é chegado e o nosso Messias não vos faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo e, aliás, é por suas obras que ele se afirmará. Podeis esperar por muitas coisas, vós que vedes tantas estranhas em relação às ideias admitidas pela civilização moderna. Dalhousie, Paris, 1862. Agora vem essa que eu acho que define o que a gente está falando, tá? Eis uma questão que se repete em toda parte. O Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Aí ele vem aquela questão que eu falei sobre estar de frente, entender Deus. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Vamos lá. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios. Ou seja, desígnios de quem? De Deus. Então não basta ser espírito puro, tem que estar no topo da escala para entender os desígnios, ser iniciado nos desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus acolheu entre eles seus enviados superiores e encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Então esse trecho aqui mostra o poder do nosso Mestre Jesus e a capacidade do ser humano, do espírito, um dia entender Deus. Por que eu falei tudo isso aqui? Para que vocês possam entender que essa resposta aqui não é evasiva. Ela não é evasiva. A resposta que não, falta-lhe para isso o sentido, ela quer dizer o seguinte: nós não estamos preparados. Se Deus aparecesse para nós agora, nós enlouqueceríamos. Não existe sentido. Não existe sentido nisso. Então, para isso, nós temos que treinar o nosso sentimento. A gente tem que, aos poucos, ganhar esse merecimento. Eu não tenho qualquer possibilidade e nem honra, não tenho credibilidade, sou pequeno
Sou um cisco no umbigo ainda. Não tenho esse merecimento de ver Deus e entender os seus desígnios. Primeiro que intelectualmente eu não tenho a mínima possibilidade. Como eu disse, a gente é limitado num cérebro. Nosso espírito está preso ao limite cerebral. Depois que você se liberta disso, você começa a ganhar aí, né, proporções intelectuais. Mas não basta o intelecto, tem que ter o amor também. Então o dia da face de Deus será revelado quando realmente tivermos passado pelos mesmos desígnios que Jesus Cristo passou. E se eles acham que Jesus Cristo passou por uns desígnios em 33 anos, se foi ele que criou a Terra, se a Terra foi criada depois de bilhões de anos de escola, de laboratório, então vocês podem ter uma ideia de quantos anos aí espirituais tem Jesus. Jesus, se a Terra tem 5 bilhões de anos, Jesus tem pelo menos, vamos dizer assim, uns 20, 30 bilhões de anos, né? Por quê? Aos 5 bilhões de anos, vamos supor que ele seria aí uma pessoa na fase adulta, madura, no espiritualmente falando. Ok? E Deus não daria uma missão dessa na mão de um juvenil. Né? Não daria uma missão dessa na mão do espírito que acabou de se transformar em espírito puro. Então imaginem só vamos dizer assim, a saga, a história, né? Toda essa história que Jesus passou. Então, para ele chegar um dia a construir um planeta, ele já deve ter passado por muitos trilhões de anos, talvez, até mais, entendeu? Então, pra vocês terem uma ideia de como ainda somos a cabeça de um alfinete, um grão de areia no deserto, ok? Então, vai chegar o nosso dia? Vai chegar o nosso dia. Mas não adianta até lá a gente tentar entender a origem de Deus, como que Deus foi criado, se é que não existe a possibilidade, mas vocês vão ver que a criação de Deus, se ele foi criado, então tem um Deus antes dele, não existe isso. Então, a gente começar a querer entender isso daí, a gente vai ficar limitado e pode ficar até mesmo revoltado de não ter aí uma resposta ou duvidar até mesmo dos espíritos por conta disso. E é por isso que a gente tem que fazer uma reflexão profunda para justamente não cometermos aí equívocos e não sermos assim de uma maneira ousados perante Deus. A gente tem que tomar cuidado. Será dado um dia, pergunta número 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Foi por isso que eu trouxe essa questão da revista Espírita de 1868. Justamente para que vocês possam entender que existe sim essa possibilidade. Mas a resposta é o seguinte: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, quando formos espíritos puros. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Por quê? Por quê, pessoal? Imagina só Deus aparecer aqui agora. Imagina o tanto de pergunta que a gente vai ter que fazer. Vai ter que fazer naturalmente porque a gente é pequenininho. Imagina só como a gente vai ficar bobo perto dele. Se a gente fica bobo, às vezes, por uma pessoa aí que se destaca na multidão, fica lá parecendo um tiete, né? Fazendo, né? Fica tietando os outros. Imagina Deus. Então, assim, a gente é pequeno demais. Não é só por conta disso. A gente tem que entender tudo. Tem que entender tudo. E Jesus entende tudo. Ele sabe de tudo. 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 Pode colocar tudo. Não tem uma vírgula. Que ele que criou a Terra. Ele que criou, junto com seus prepostos, o corpo humano. Design do corpo humano, design do corpo de animais. Sistema natural de evolução das coisas. Tudo que o Darwin foi lá e falou, olha, tem aqui uma teoria, deu Jesus, né, por meio de Deus, já ele que tinha criado, entendeu? E vocês vão entender que, na verdade, por que Jesus criou? Vai falar, mas nossa, Deus não é o Criador? Sim, é o Criador, mas Deus forneceu o material. E que material é esse? A gente vai ver logo depois. Né? É o fluido universal. Dentro desse fluido universal, Jesus trabalhou junto com todo esse pessoal, tudo que a gente está vendo hoje, tudo que é matéria. E a gente vai chegar lá ainda. Então vamos aos poucos aqui. Né? Então, Kardec fala logo em seguida.
A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, na infância da humanidade, o homem dá o quê? O que é confundir muitas vezes com a criatura? Ele dá imagem para Deus, ele cria um homem barbudo sentado num trono, né? E aí, o que ele atribui a Deus? Imperfeições. A partir do momento que você atribuiu a Deus uma figura humana, você limitou Deus. E vocês vão ver que isso não é possível. Deus, né, é imaterial. Então, não tem como você atribuir uma figura humana a Deus. Senão você limita ele. Ok? E aí ele pega e fala assim: mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, a gente vai avançando aqui justamente para a gente ter uma fé raciocinada. A gente tirar essa ideia de que Deus é uma figura sentada num trono que julga, né, que é, vamos dizer assim, às vezes pela criação de alguns injusto, né? Então, a gente vai fazer algumas reflexões aqui e vamos perceber que nós somos tolos quando a gente pensa que Deus é o homem sentado no trono que julga as pessoas, que dá penas às pessoas eternas, né? Então, são coisas desproporcionais, inclusive, com as atitudes das pessoas. Nós somos equivocados, muitas vezes somos, mas pena eterna não. Pena eterna não vai encaixar aqui na qualidade de Deus, e vocês vão ver. Vamos lá, número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? A resposta é positiva. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, pessoal, quando ele fala eleva-se acima da matéria, é quando ele eleva o seu espírito, obviamente por meio do seu desenvolvimento, mas passa a compreender com uma visão além do alcance. Ou seja, não é aqui o Thundercats, não. A visão além do alcance é a visão que a gente tem que ultrapassa a matéria. Se a gente for querer compreender dentro do que nós sabemos, dentro do que nós vemos, a gente limita a Deus. Então, se a gente passa a querer compreender conforme esses parâmetros que agora nós vamos entrar, aí sim você tem uma ideia de que é Deus, do que é Deus, e começa a compreender. Começa a compreender. E não mais transformar Deus naquele homem sentado no trono. E esse pedaço aqui, pessoal, essa pergunta número 13, o pessoal que está entrando e saindo aí vai perder, mas depois entra. Entra de novo para ver. Porque essa pergunta ela é crucial. Ela é a mais importante desse tema e uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Porque são os atributos de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí começa aqui uma reflexão. Do vosso ponto de vista, sim. Do teu ponto de vista. Porque Deus é muito mais que isso. É isso que ele vai falar. Sim, porque credes abranger tudo. Você crê nisso. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Ou seja, o homem mais inteligente da Terra ainda não compreende. As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, lembra quando a gente falava lá no começo sobre a dificuldade de traduzir certas coisas em palavras e que os espíritos não se comunicam por palavras e sim por transmissão de pensamento, transmissão de ideias? Então, se
um dia Jesus chegar aqui e for falar pra gente assim, aliás, a gente perguntar pra ele, você consegue descrever Deus? Ele vai parar, olhar e vai preferir, assim, se puder, né, fazer uma imagem. Colocar a ideia dele e falar, ó, tenta enxergar essa minha ideia aí. O que é impossível, porque a gente, mesmo que ele, vamos dizer assim, transforme isso numa parte de visão pra gente, ou mesmo que ele coloque isso dentro da nossa cabeça explodiria, nossa visão olharia, não conseguiria traduzir aquilo e falar, nossa, mas que coisa sinistra, você não vai entender nada. Não vai entender nada. Então, a gente ainda é limitado. É como se a gente quisesse que a minha internet funcionasse da forma que está funcionando agora para vocês, por meio da comunicação de internet radial app. Quem lembra da radial app? Lembra? Então, como que a gente vai conseguir passar tudo o que a gente está tendo de informação por meio daquele sistema da década de 90, final da década de 90, 2000? Impossível! Nunca! Vocês não iam receber essa informação que a gente está tendo agora depois de 10 anos. Né? Ia ficar lá carregando e não ia conseguir. Nós somos a radial app. Ok? É isso daí. Para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai tendo essa ideia de como nós somos pequenos. Aí continua aqui da seguinte maneira. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Ou seja, você sabe que sim. Nós sabemos que sim. Né? Então essa é a razão. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Então, qualquer coisinha que você tire dessa qualidade de Deus, qualquer coisinha que você abaixe nessa qualidade, não é mais Deus. O que a gente quer dizer? A partir do momento que esse diamante quebra, não é diamante. Ok? Então, se você rachou um diamante na paulada, não é diamante. Simples assim. Então, se você consegue tirar uma lasquinha desses atributos de Deus, esquece, não é Deus. Ok? Então, Deus é perfeito. Perfeito. Então, inclusive, eu lembrando de uma situação aqui, deixa eu lembrar quem é que falou. Eu não lembro. Sobre... foi próprio Jesus, né? Que mandou, acho que foi... Chegou um jovem a Jesus e falou, meu bom mestre. Aí ele pegou, levantou o dedo e falou, por que me julgas que eu sou bom? Por que me fala que eu sou bom? Bom é só nosso Pai. Então assim, ele mesmo não tem... Ele, conhecendo a face de Pai, Jesus, né? Na humildade dele, obviamente, porque conhecendo os desígnios do Pai, e jamais deixaria alguém chamá-lo de bom. Eu não sou bom. Bom é ele. Vocês não viram ele ainda. Se vocês virem Deus, vocês não vão me atribuir como bom. Isso foi o que Jesus quis dizer nessa passagem. O pessoal deve lembrar, eu não lembro qual passagem que é. Mas tem sim, quem leu a Bíblia aí, quem tem mais proximidade lembrança, vai puxar na memória aí. Se quiser, quem quiser se lembrar do versículo, capítulo, qual livro que foi, vocês podem colocar aí que a gente acrescenta. Ok? Então a gente começa a partir de agora. Parei aonde aqui? Vamos lá. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então esquece aquilo que eu falei. Perfeito. Deus é eterno. Então essa é uma das atribuições. Eterno o que quer dizer? Que não tem começo nem fim. É eterno. Sempre esteve. Quem que criou? Ninguém criou. Deus é Deus. Não tem criação. Se tiver tido um princípio, já não é mais Deus. Teria saído do nada. Ou, então, também teria sido criado por um ser anterior. Então não é Deus. Se foi criado por alguém, não é mais Deus. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade.
Então, vocês tentam, não dá para tentar, não tem como conceber. A gente é limitado demais. Precisa de um início, tudo precisa de um início e de um fim. Mas se você tentar entender, não vai encaixar, não vai dar. Então é melhor, só falar, pensar o seguinte, é eterno, não tenta entender como surgiu. Não surgiu, ele sempre esteve. Quem surge somos nós, ele é criador. Porque se surgisse, seria co-criador. Quem é co-criador? Nós somos co-criadores. Nós conseguimos criar do começo ao fim, nós temos um começo e um fim. Antes disso aí, é o criador. Criador não cocria. Criador sempre esteve. Não tem início, não tem fim. A gente vai entender, porque logo em seguida, no próprio livro dos Espíritos, vai falar que nós somos co-criadores. Temos as mesmas atribuições que Jesus tem. Porque Jesus falou, vocês farão igual e muito mais. Então, somos co-criadores. A diferença é que ele é um super, hiper, mega blaster criador. Nós, co-criador. Nós somos só meros co-criadores. Ainda. Não podemos também, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, nos subestimarmos, né? Não podemos, porque seremos ainda co-criadores, assim como Jesus o é. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Então, assim, se houve aqui a possibilidade de mudança, como que alguém que não é perfeito, não tem, vamos dizer assim, é instável, consegue criar uma coisa que é estável conforme as leis que regem o universo são? Então não haveria a possibilidade dele ser imutável, ou seja, porque se ele fosse imutável, se fosse mutável, ele ainda estaria em evolução até chegar ao ápice. Não, simplesmente ele é imutável. Então, se a gente mudar isso daqui e inverter, então ele é imperfeito. Vamos lá então. É imaterial. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Ó. O incorpóreo, ele é ilimitado. Dar um corpo a Deus é limitá-lo. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Não há possibilidade de nós darmos uma figura humana para Deus. Não tem. A gente tem que esquecer isso daí. Porque a partir do momento que a gente dá uma figura humana, a gente está dando a figura a Deus de sua criação. Então não tem como a gente dar a Deus a figura da criação. Nós somos retrato, né, de Deus, vamos dizer assim. Poderíamos ser, ou um dos seus retratos, uma das suas criações, ele dá a figura que ele quiser, ele cria da forma que ele quer, da forma que ele acha melhor. Então a gente pode dizer que nós somos retrato do seu amor, do seu investimento, né, do seu carinho na hora de nos criar. Então, quando a gente cria um filho, nós tentamos moldar os nossos filhos conforme nós somos e melhor, tentar transformá-los em pessoas melhores do que nós fomos. Deus, nesse caso aí, ele quer que nós sejamos melhor, não do que ele, melhor do que nós mesmos fomos ontem. Porque senão nós igualaríamos Deus a nós mesmos, e não pode. Né? Então, nesse caso aí, o que eu quero dizer é que o amor que ele investiu para a gente, nós sermos grandes, seria aí o retrato dele, o retrato do amor, mas não o retrato do ser, da essência. Deus é um, nós somos outro, não tem como ser igual, não existe a possibilidade. Mas temos todo o investimento do amor que ele colocou em nós, entendeu? Vamos lá então. De outro modo, aqui, ó, então assim, é imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Então, quer dizer, se a partir do momento que a gente dê para ele uma figura, a gente está transformando em matéria. E matéria é transformável. Matéria é mutável. Então, não tem como Deus ser material. Deus é imaterial.
Ele pode chegar e por meio, né, nós temos aí a voz de Deus em todos os lugares. Ele personifica em várias figuras, em várias atitudes humanas, principalmente, obviamente, as boas, né? Mas nunca de chegar e materialmente sou Deus. Não, isso daí vai ficar para os seus filhos, né? Como Jesus fez de vir aqui, né? Baixar a sua vibração, estar entre nós com todo aquele sacrifício que ele fez. Mas Deus, nesse sentido, não. Não tem como. Não tem como. Por que não tem como? Porque se Deus... se o universo é grande, imagina quanto é Deus. Então não dá para imaginar o quanto é Deus, porque o universo é infinito. Então não tem como você mensurar, colocar, vamos dizer assim, um universo inteiro dentro de mais do que um universo infinito dentro de um copo. Não tem como. Por isso que ele é imaterial. Não existe possibilidade de pensar. E aí é melhor a gente parar nesse pensamento, senão a gente vai endoidar. Né? É único. Não tem antecessores e também não terá outros não terão outros depois dele. Então, se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Seria uma verdadeira bagunça, porque é um monte de cacique para pouco índio, né, que a gente fala, né? Então as coisas não funcionariam. Sempre tem, até mesmo numa empresa tem que ter um presidente, não tem? Você não fala, tem vários presidentes. Não existe vários presidentes, é sempre um. Né? Então, se para pouco existe isso, para muito, né? Vamos levar isso em consideração. Porque senão a gente teria várias leis, uma entrando em conflito com a outra. E o universo se rege de maneira perfeita. Né? Se não, imagina só, se não fosse perfeito o universo, a Lua já teria batido na Terra faz tempo. Ou seja, porque a gente tem uma lei da gravidade, né, tem outras leis que seguram, né, nosso satélite natural, e se tivesse alguém criando paralelamente a Deus, poderia tudo isso virar um caos. Né? A gente já estaria, né, queimado no Sol, né, não existiria a Lua, né, o mar já teria invadido tudo. Então é assim, então não tem. Isso a gente está pensando em pequena escala, né? Estamos pensando no micro, não no macro. Ok? Deus é onipotente, ou seja, o mais poderoso, todo poderoso, que nem o filme. Ele o é porque é único. Se ele é único, todo poder pertence a ele. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Então, se ele é o mais poderoso justamente por causa disso. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. Aí a gente entra no finalzinho aqui, a gente tá faltando pouco tempo para acabar. O pessoal já tá indo embora, não vai não, que tá legal, né? Porque a gente tem que entender que essa soberania justa e boa, ela é imutável, ela não pode se pensar num Deus ruim. Por isso que eu falo que arder no fogo eterno do inferno, né? Ficar eternamente naquela situação não configura Deus como soberanamente justo e bom. Então vamos supor, eu cometi crimes pela minha vida toda. 40 anos, eu tenho 40 anos. De repente eu desencarnei, só fiz besteira. Aí, a minha pena é 40 anos de cadeia. Ou de pena perpétua, ou cadeia, ou vamos falar de inferno. 40 anos de inferno. Aí, a gente percebe que, não, 40 anos não é interessante. 400 anos. Não, 400 anos também não é interessante. 4.000 anos. 40 mil, vai. 40 mil anos.
tá? 400 mil. 4 bilhões de anos, vai. Vamos esticar isso. É justo isso daí? Há um conforto em sentir isso justo? Agora pense em eterno. Eternamente. Chegamos a 4 bilhões, eternamente. Não tem justiça nisso. É desproporcional, é injusto. Então a gente não tem como colocar uma justiça numa ideia dessa. Então por isso que essa ideia mereceu reforma. Mereceu novas ideias em cima dessa. Qual que é a ideia? A ideia da justiça e da bondade. E onde que está a justiça e a bondade? Na reencarnação. Qual que é o melhor meio de você resgatar o que foi, vamos dizer assim, colocado pelo homem de uma maneira equivocada? Qual o melhor meio de resgatar erros? Reencarnação. A pessoa vai sofrer tudo aquilo que ela fez de errado, proporcionalmente aos seus erros. Se fez muita besteira, vai sofrer muita besteira, mas não é eterno. E vai voltar para poder continuar no caminho. Voltar para o caminho, né? Aliás. O espírito não regride, vai sempre progredir. Por mais que tenha feito tanta besteira. Então, essa é a melhor lei que tem, né, de justiça e bondade, é a reencarnação. Você paga conforme as suas próprias obras. Se as obras forem ruins, é assim que vai ser. E você sempre vai ter chance de fazer coisa boa, né? Ok, pessoal? Fechando aqui esse capítulo bacana, né? Que são os atributos da divindade. A gente tem muita coisa para falar. Eu quero ainda depois falar um pouco sobre a Gênese, porque a gente aqui na Gênese, do nosso querido Kardec, ele dá uma esmiuçada melhor para falar de Deus, ok? E tem muita coisa aqui que ainda dá para falar. Aqui como o Livro dos Espíritos, ele é, vamos dizer assim, o início da obra de Kardec. Então a Gênese, ela é a conclusão. Então vocês podem mesmo pegar aí. É um capítulo curto, não é grande, né? São algumas questõezinhas, olha só. Se vocês forem ver aqui, ó, tá falando, ó, Deus é suprema e soberana inteligência. Aí dá um ponto de vista que é um pouco maior do próprio Kardec. Deus é eterno, imutável, imaterial. E aí termina logo aqui, ó. Já passa um pouquinho, que são umas 2, 3 pagininhas, e já termina. E eu tô falando que é 3 pagininhas aqui, eu tô rodando e não para, né? A pessoa fala, mas é mentiroso esse homem. Não sou mentiroso não, pessoal. É que eu sou meio... Tem sangue mineiro aí correndo nas veias. Então a gente... É logo ali, né? Só tem 2 folhas, tem 10. Tá bom, pessoal? Então deixa eu encerrando aqui. E a gente vai encerrando por aqui então, pessoal. E eu espero que vocês estejam gostando. Porque na próxima live a gente vai falar sobre o panteísmo. Logo no comecinho aqui. Que é isso aqui, ó, né? É uma situação aqui que fere o atributo de Deus, que fala que Deus seria a união de tudo, mas não é bem assim, e a gente vai descobrir isso na próxima semana. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, saúde a todos, e antes de dormir não esquece de fazer uma prece aí e agradecer a Deus. Ok, pessoal? Grande abraço, boa semana para todo mundo, fiquem com Deus.